Olá, bem-vindos ao Círculo da Lua Tarot. Eu sou a Diana e nós vamos hoje fazer aqui uma leitura para o teu momento. É uma leitura geral e coletiva, não vai ressoar com todos, portanto absorve apenas aquilo que faz sentido para ti, para o teu momento, mas também é uma leitura atemporal, portanto quando chegares aqui a esta leitura vai ter aqui uma mensagem para ti e começa a contar, a fazer sentido a partir do momento em que tu estás nesta leitura, certo? Vamos lá. Vamos ver qual é a orientação para ti neste momento. Ok. Temos aqui a chave com abertura. Obsidiana, sombra. Ok. E temos aqui a encruzilhada com escolhas. Portanto, nós estamos aqui a falar sobre um momento em que tu estás numa encruzilhada, ok? Portanto, estás num momento em que tu tens que decidir o que vais fazer, para onde vais, para que caminho tomar, para que direção tomar, se vais para um lado, vais para o outro, ficas nesse emprego, ou mudas de emprego, ficas no relacionamento, terminas o relacionamento, enfim. O facto é que, se caíste aqui nesta mensagem, há um momento de escolher o caminho. Escolher entre, pelo menos, dois caminhos aqui, não é? Dois momentos, duas situações, duas pessoas, não é? Então, eu sei que, muito provavelmente, tu podes estar até a pensar de uma forma negativa ou mais negativa relativamente a esta encruzilhada. E talvez porque tu consideras que estás mais ou menos bem onde estás. Já conheces como fazer, já conheces o sítio, já conheces como lidar com as pessoas, já conheces. Então meio que pode não estar bom, mas já sabes como lidar. Então em alguns momentos tu podes trazer aqui uma ideia negativa sobre estes dois caminhos, entendes? Sobre este momento em que tens que escolher. E na verdade este momento é uma abertura, porque muito provavelmente tu pediste lá atrás, ou fizeste uma manifestação, ou pediste um desejo, ou uma oração, em que querias que houvesse uma mudança, ou que houvesse uma mudança, ou que o teu trabalho gerasse uma mudança, trouxesse aqui uma mudança, trouxesse aqui uma transformação e abrisse aqui portas para que novas coisas surgissem. Agora, nós vamos entender que sombra é esta que está no meio desta oportunidade. Que sombra é esta que está no meio desta oportunidade? Porque se tu tens aqui a chave que vai abrir portas, que vai abrir para novas oportunidades, que dá-te aqui uma abertura a novas coisas, a escolher, a teres a oportunidade de escolher, porque é que há uma sombra ou um bloqueio, ou algo que tu ainda não estás a ver e que te está a sabotar. Que está no meio, literalmente, não é? Desta oportunidade. Então vamos tentar aqui perceber, ou melhor, vamos perceber aqui qual seria essa sombra que está no meio desta oportunidade e que te está a sabotar neste momento. Ok? Vamos lá. Qual é esta sombra, ou este bloqueio, ou qual é o desafio aqui? Ok. Pagem de paus. Curioso. 7 de copas. Ok. O diabo. Ok. Então, eu posso já falar-te aqui de duas coisas que estão as duas implicadas. A primeira que salta mais à vista é um momento de alguém que está travado. Porque o pajem de paus normalmente, para mim, não é aquele que começa, tem uma chamazinha e as coisas começam. Portanto, há uma intenção, eu quero fazer isto, eu vou fazer isto, pronto. Para mim é aquele que começa-se a movimentar. E este pajem de paus está meio parado. Tenho a vontade, mas parece-me estar meio parado, à espera, não sei, a observar, a olhar,
talvez por alguma coisa que já existe e, portanto, que já foi conquistada lá atrás, no passado, mas que esta pessoa, ou melhor, tu estás aqui ainda à espera. E parece-me que estás, lá está, tens a vontade, mas estás à espera, estás parada, parece que não te mexes muito, à espera de alguma coisa ou de alguém, que alguém se mexa, por exemplo. E com isto, esta paragem ou o facto de não te mexeres e teres a vontade, mas não te moves em direção ao que tu queres, pode estar aqui atrelado a várias distrações, a várias escolhas, a várias opções, a tu teres ou a uma falta de foco naquilo que tu queres, entendes? Talvez haja aqui alguém que esteja com, que pareça alguém ou algo, não é? Porque isto, se for trabalho, se for empresa, se for mudo de setor ou algo do género, não é? Pode ser alguém ou algo que pode ter aqui palavras bonitas, entendes? Pode ser muito apelativo de alguma forma essa pessoa ou esse algo que te está a distrair. Portanto, aqui há uma distração. Alguém que não tem, não está a ter muita clareza ou muito foco, porque está a dar ouvidos a uma distração ou alguém que a distrai. Entendeste? Alguém que a distrai, por exemplo, vou dar aqui o exemplo. Se nós estivermos aqui a falar de relacionamento amoroso em que tu já decidiste internamente que queres te separar dessa pessoa, mas por algum motivo ainda não tiveste essa coragem de o fazer. E o motivo aqui seria que talvez tu ainda não tenhas tido clareza para entender este motivo, mas este motivo seria: tu olhas e estás a pensar, a repensar nos momentos bons que passaste com a pessoa, e mesmo que não tenhas muitos momentos bons, ou que hajam momentos maus também, mas tu estás a repensar de uma forma mais: eu já conheço esta pessoa, eu já conheço como lidar com esta pessoa, entendes? Então estás meio que acomodada com a situação, a pessoa e com a forma como essa pessoa, ou como tu lidas com essa pessoa e com a situação. 8 de espadas. Existe aqui também uma sensação de estar presa, ok? Uma sensação de que não tens poder para avançar ou poder para te soltares da situação, o que não é real, não é verdade isso. A questão aqui é que tu tens que insistir, persistir, focar numa única coisa, focar naquilo que tu queres, focar no teu objetivo. Se já tinhas pensado, vou continuar com o exemplo do relacionamento, não é? Se já tinhas pensado e decidido no teu coração que te querias separar desta pessoa por este e por este e por este motivo, tens que voltar a olhar para esses motivos. Mesmo que tudo o que vocês passaram juntos, mesmo que o facto de já estás acomodada na situação ser muito apelativo e quase que te prende e não te deixa e te sabota para estares como estás e não te deixa sair, ok? Então, curioso, engraçado, este é o carro, né, no tarot, mas é engraçado que este carro, na verdade, ele não parece que anda, porque ela está em cima de um tronco, então parece que há alguma coisa fixa e parece que em vez de estares a permitir que as coisas deem andamento e que as coisas corram, parece que estás a aprisionar e a aprisionar-te. Tu tens a chave para sair desse lugar, para sair desse momento, para sair dessa situação, para sair dessa realidade. O que está a acontecer aqui é que tu estás a travar-te para manter no sítio que estás, no momento que estás com a pessoa que estás. Então não estás a permitir que as coisas fluam para que ande, para que se desenrola e desenvencilhe, né? Para que as coisas se desenvencilhem. E tu estás aqui a permitir que o ruído, não é? Agora, ouvindo a moto, né? Porque, enfim, agora toda a gente se lembrou que tem uma moto, né?
mas ouvindo a moto a passar aqui na rua, o som dela, o ruído dela tornou-se tão alto que a minha voz foi inaudível, ficou inaudível, por isso é que eu me calei um bocadinho. Então isto traz-me aqui a mensagem de que estás a permitir que o ruído externo, que as outras pessoas veem tantos palpites e te controlem tanto ao ponto de tu não te estás a ouvir. Tu não te estás a ouvir, tu não estás a ouvir aquilo que tu já tinhas decidido, aquilo que tu queres. Entendes? Então, em algum momento, vamos deixar aqui, em algum momento vai ter que acontecer esta mudança, e é engraçado porque da forma como eu coloquei aqui as cartas, isto tem a ver com alguma coisa de fora, portanto, às vezes tu estás a aprisionar tanto, portanto, aqui eu ia dizer um caminho que tem que andar, mas eu vi aqui a escada rolante, entendes? Porquê? Porque as coisas andam, as coisas mexem, as coisas têm que andar, mas não me parece que sejas tu a fazer o caminho ou a caminhar para as coisas andarem, entendes? Parece que aqui é um evento que é que sai fora do teu controlo e que alguém que parece que manipula as circunstâncias para que esta movimentação aconteça. Entendes o que eu quero dizer? Então, o facto de tu não fazeres tu o caminho e não caminhares tu e não dares tu o primeiro passo, depois o outro passo e colocares uma perna à frente da outra para ires caminhando, faz com que haja alguma coisa fora do teu controlo que te coloca em movimento. Entendes? 2 de moedas. Olha aqui, exatamente aquilo que nós estávamos a falar, das escolhas. É coisa muito material aqui, é coisa muito material no sentido, fico neste relacionamento ou saio do relacionamento, estou com esta pessoa ou estou com aquela, porque eu gosto daquela ou interessei-me por aquela, apaixonei por outra pessoa, mas estou com esta pessoa aqui. Estou neste trabalho ou vou para outro trabalho, estou dentro da mesma empresa, mas eu estou neste setor e eu quero ir para aquele setor que não tem nada a ver, mas eu quero ir para aquele setor. Entendes? Coisas muito... Fico nesta casa ou mudo de casa, estou nesta cidade ou mudo de cidade, se eu aceitar mudar de emprego, eu vou precisar também de mudar de cidade. São as escolhas assim, muito neste sentido, nestes moldes, entendes? Muito, ou é isto ou é isto. Fico aqui ou vou para ali, escolho isto ou escolho isto, entendes o que eu quero dizer? Portanto, são coisas muito do nosso cotidiano aqui. E eu sinto aqui que tem uma outra pessoa, portanto, envolve aqui uma outra pessoa, não és só tu. Portanto, apesar da escolha ser tua, ela vai implicar aqui uma outra pessoa também. Entendes? O Cavaleiro de Espadas. Ok, esta é a confirmação, né? A confirmação disso que eu te estava a dizer. Há uma movimentação, há um movimento, alguma coisa que se mexe na tua vida, mas essa movimentação é provocada por uma circunstância que não está no teu controle. Isto não é mau, atenção, ok? Porque afinal de contas nós não temos... Agora era bom se aparecesse aqui, não é? É engraçado se aparecesse aqui no fundo do baralho a torre. Nós não temos aqui a torre, portanto não é nada que... Normalmente quando aparece a torre nós temos essa ideia de que vai haver alguma coisa que vai acontecer, que não vai ser tão do meu agrado, não é? E que obrigatoriamente eu tenho que fazer a mudança, eu tenho que, né? Aqui não é bem isto. O que te está a fazer estar estagnada ou com essa sensação de estar aprisionada estás a distrair muito, não estás a focar no teu objetivo. O facto de não te focares nesse teu objetivo inicial, que tu já sabes, tu já tinhas decidido, mas estás a dar ouvidos a outra coisa que é muito agradável, ok? Que te parece muito apelativa, talvez mais fácil, faz com que tu estejas estagnada, parada. Tu queres avançar, mas ao mesmo tempo estás a puxar-te para o sítio onde já estás. Entendes? É como se estivesses... Entretanto, e tudo isto dá-te esta sensação de não teres saída,
parecer que não tens saída, isso não é verdadeiro, ok? Precisas de focar naquilo que já tinhas decidido primeiramente, mas que estás a adiar, não é? Distraída, porque é muito provável que haja uma tendência, vamos deixar aqui o nosso... ok, a Rainha de Copas, né? Vamos deixar aqui assim, de lado. É muito provável que tu estejas a deixar influenciar por aquilo que alguém te diz ou por aquilo que... alguma coisa fora. E é muito provável que se tu não dás o passo, alguma coisa, uma circunstância externa te faça movimentar, mas não no sentido de que tens que, entendes? Parece que leva-te para lá, entendes? Imagina uma escada rolante, né? Aquelas que tem nos shoppings. Imagina. E a imagem que me veio foi de uma, até mais dos aeroportos, aquela escada rolante que não é escada, não é? Aquilo é uma espécie de passadeira, pronto, em que tu caminhas, ou que estás ali e que tu és levada, transportada de um lugar para o outro sem muito esforço. Portanto, eu sinto que há aqui esta movimentação, mas que não és tu que a fazes necessariamente, porque tu estás-te a aprender, a aprisionar aqui. E eu vou muito por uma, talvez, carência emocional, ok? Uma carência emocional ou algo, de alguma forma, uma dependência emocional aqui com aquilo que já conheces. Isso seria a sombra. As questões aqui que estão no meio desta oportunidade. Portanto, a oportunidade está lá para tu saíres da realidade que tu queres, para tu fazeres esse shifting, digamos assim, mas há uma dependência emocional aqui, com tudo o que nós já conversamos aqui, que te faz ter este obstáculo, ou que parece que, ok, estou aqui nesta encruzilhada porque eu não sei muito bem o que é que é de fazer. Entendes? E por isso é que é uma encruzilhada, porque eu não sei muito bem o que é que é de fazer. Entendes? Há uma dependência emocional aqui, com a situação que tu já vives, com a pessoa que tu já vives, com alguma coisa que tu já conheces. Ok? Bom, esta é a mensagem para ti, espero que ela faça sentido. Caso queiras uma leitura particular, eu vou deixar o link, aliás, o e-mail aqui em baixo na descrição para entrares em contacto comigo. Caso queiras também subscrever a newsletter, podes fazê-lo através do link que está na descrição do vídeo. E se também quiseres contribuir aqui com o meu trabalho, podes fazê-lo através de uma doação do PayPal, não é? Portanto, que também estará aqui em baixo o link ou o e-mail para tu poderes fazer essa doação, se assim o sentires. Aproveita e convido-te a subscreveres aqui o canal e também deixares o like, o gosto neste vídeo. Vejo-te na próxima leitura. Beijinhos!